Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jessi e aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica. Eu sou estudante de letras lá da USP e hoje eu vou recomendar para vocês alguns livros para estudar mitologia, e no caso mitologia grega, e alguns mencionam mitologia romana, então dá para pegar aqui um pouquinho também da mitologia romana. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e espero que esse vídeo também seja útil para os estudos de vocês. Esses livros não servem somente para quem está estudando letras clássicas, no caso, fazendo habilitação em grego ou habilitação em latim, mas também para todos aqueles que gostam da literatura, que são entusiastas e querem estudar mais um pouquinho sobre tanto a literatura quanto a mitologia em si. Eu queria recomendar também para vocês fazer um convite para vocês visitarem o meu Instagram, que é o Instagram do canal, que é o Exploradora de Páginas, porque lá eu falo sobre a rotina dentro da universidade, lá eu mostro um conteúdo exclusivo, metodologias de estudo, eu mostro os bastidores da vida acadêmica, então fica o meu convite também para vocês me seguirem lá. Bom, vamos começar com as recomendações então de livros. Eu vou começar primeiro com esse daqui, que é Mitos Clássicos, da Jane Mark. Jane Mark, ela é uma acadêmica clássica, ela já foi professora de literatura grega, ela também fez publicação no Classical Association e é membro do Corpus Christi College. Então, é uma professora super renomada, com várias publicações acadêmicas e também outros livros. Mas o que eu vou falar é sobre esse livro aqui, Mitos Clássicos. Esse livro é muito bom, inclusive eu já usei ele para fazer minhas pesquisas lá na universidade. Eu usei ele, a primeira vez que eu fui usar ele foi para a disciplina de época grega, lá no ano passado, no meu primeiro semestre de grego. É um livro muito bom e ele é bem abrangente, porque ele vai falar sobre a criação, os deuses, os primeiros humanos, vai falar também sobre vários mitos muito específicos, isso claro com paralelo à literatura, porque o que a gente sabe sobre os mitos, eles estão refletidos na literatura, tanto na parte dramática, né, de teatro, quanto épicos. Bom, aqui também vai falar, claro, sobre Odisseu e sobre a Odisseia, vai dissecar sobre o personagem, vai falar sobre a linhagem de Pélops. E nesse livro vai falar também um pouquinho sobre a mitologia romana. Então aqui vai falar sobre a fundação de Roma, metamorfoses, mitos do amor e da morte e alguns outros temas. E eu quero dar um destaque aqui porque vai falar sobre mulheres perigosas. Mulheres perigosas, na verdade, é uma reunião de mulheres que foram personagens muito importantes, foram personagens extremamente fortes de algum ponto ali de vista. Eu não tô falando do ponto de vista moderno, tô falando que elas foram muito marcantes. Então a gente vai ter Clitemnestra. Ai, a minha pronúncia, eu tenho problemas em pronunciar. Vou falar sobre Écuba, sobre Medeia. Medeia também é uma tragédia que eu super recomendo para estudar sobre tanto a literatura quanto a mitologia, porque é maravilhoso. Vai falar sobre Procne também, Electra, Fedra também. Tem muitas personagens aqui que tem destaques, e a linguagem que a Jane Mark ela usa é uma linguagem de fácil acesso, o livro não é pedante, não é uma coisa pesada de se estudar, é na verdade bem leve e bem fluida a escrita dela, é quase como tipo uma divulgação científica, então não tem muito problema ler esse livro, não vai dar um choque assim muito grande e não vai ser uma leitura muito pesada. Então eu super recomendo. Agora, esse segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é Os Deuses do Olimpo, da editora Odisseu. A editora Odisseu é a mesma editora que ela é responsável por fazer o Aprendendo Grego e o Aprendendo Latim. Ai, que são esses dois livros aqui. O Aprendendo Grego, certamente, quem for fazer habilitação de grego vai usar muito ele, se eu não me engano até o 5º semestre. E o Aprendendo Latim também é muito utilizado, ele é utilizado na graduação também, lá na USP, em letras, latim, claro. E então são livros que, assim, super recomendo, vão ficar durante pelo menos metade da graduação, vai ficar durante muito. E eles são livros também que vão aguçar a sua autonomia nos estudos, a sua independência enquanto estudante, e também eles são livros que valorizam mais
esse lado, né, da independência do estudante, dele poder ter essa consciência de estudar sozinho e já começar com seus primeiros passos. Mas claro que, tipo, sem um professor também dando um norte, uma orientação, é maravilhoso também, então só deixa esses livros ainda mais gostosos de se estudar. Falando sobre os deuses do Olimpo, aqui vamos falar sobre os 12 principais deuses olimpianos que eles eram cultuados na Grécia. Quando eu falo Grécia, é de modo geral. Apesar das cidades-estados, as polis, terem as suas particularidades econômicas, políticas e até mesmo religiosas na forma de cultuarem os deuses, eles têm algo em comum, que é tanto a língua grega, né, com algumas idiosincrasias, com algumas diferenças, porém eles se comunicavam de uma forma que todos se entendiam, obviamente, e também a religião, no geral, os deuses eram muito predominantes no cotidiano deles. Enfim, gente, para não me estender mais, eu vou recomendar esse livro aqui para vocês, porque é um livro que vai mergulhar tanto na mitologia quanto na literatura, e ele vai falar sobre os deuses principais do Olimpo, falar sobre o culto deles, nascimento, origem e muitas outras coisas. Então é um livro que também, mesmo para quem não estiver dentro da graduação, mesmo para quem só é um entusiasta, super recomendo esse livro. E também tem uma linguagem muito fácil, bem acessível e não deixa a desejar em nenhum ponto. Então, na medida do possível, dentro da realidade de vocês, quando tiverem acesso a esse livro, não deixem de lê-lo. Agora, a próxima recomendação que eu vou fazer para se estudar mitologia e também já estudando a literatura, não podia deixar de citar eles. E agora finalmente a gente vai para os livros de, digamos assim, ficção, né? A gente vai agora para a literatura em si, que eu vou falar sobre Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. Por que eu falo atribuídos ao Homero? Porque, assim, Homero é uma figura, assim, controversa, não tem provas de que ele realmente existiu. É a questão homérica. Super recomendo, vou recomendar também um texto para vocês sobre questão homérica, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem essa questão do poeta, porque é algo que é discutido na academia e tem pano para manga até hoje. Muitas pessoas ainda estudam, a gente ainda, quando vai se deparar com esses clássicos, quando a gente vai estudar, fazer pesquisas sobre Ilíada e Odisseia, a gente vai se deparar com essa questão homérica dos poetas, mas enfim, não vou abranger muito isso nesse vídeo, não vou deixar ele muito denso, mas eu super recomendo essa leitura. Pra mim marcou demais, porque foi logo no meu primeiro ano, para as disciplinas de EC 1 e 2, eu li a Odisseia, eu li 2 vezes, eu li esses clássicos, assim, maravilhosos durante o semestre, eles estão bem marcados, eu até risquei eles, marquei observações aqui dentro mesmo do livro, porque são livros incríveis, maravilhosos, pegam o nosso imaginário até hoje, inclusive já foram temas de filmes, já foram temas de quadrinhos, eles influenciam a nossa literatura, tanto a literatura clássica até hoje, a nossa literatura ocidental, quanto grandes nomes da cultura pop como Percy Jackson, que basicamente é uma releitura da Odisseia e da Ilíada em certos pontos. Então, assim, é bem facinho de... Essa tradução do Frederico Lorenzo, ela é bem facinha de ler, né? Assim, não é uma coisa tão pedante, não é uma coisa muito rebuscada, não é uma coisa muito dura para se ler. Então, assim, é bem fluido, dá pra gente ter acesso a essa literatura e isso é extremamente importante. Enfim, gente, eu super recomendo esses livros, é uma forma de estudar também a mitologia, porque a gente vai ter aqui a visão dos deuses que eram muito perpassada depois. E em Ilíada eu acho que a sacralidade dos deuses aqui ela é um pouco mais questionável. Por quê? Porque aqui os deuses eles não são tidos como figuras que estão distante
das ações humanas. Na verdade, aqui os deuses são bem humanizados, tem disputa, os deuses sentem raiva, os deuses fazem a disputa ali entre quem fica do lado de Troia, quem fica ao lado dos aqueus, quem vai vencer, quem vai perder, fica numa competição muito grande. Então aqui, fora os perrengues e brigas e picuinhas internas dos deuses, que Homero também mostra, e é uma visão assim mais humanizada dos deuses. Então, na antiguidade, alguns nomes famosos da antiguidade criticavam Ilíada por causa disso, né? Porque de certa forma ele tira a sacralidade de que os deuses são extremamente perfeitos e que eles não cometeriam erros. Outro livro também que super recomendo são as tragédias. No caso aqui eu vou pegar um exemplo de um livro físico que eu tenho, que é Édipo Rei, e esse é o Édipo de Sófocles. As tragédias, elas são formas também da gente ver a mitologia, porque são acontecimentos, são histórias que já estavam introjetadas, já estavam ali no imaginário coletivo dos gregos no geral. Então, quando a gente vê uma tragédia, quando a gente se debruça na literatura, a gente vê o quanto elas foram reverberando até mesmo ali dentro da antiguidade, porque são histórias que foram contadas há muito tempo, passadas pela oralidade, de geração para geração, então ficava ali no imaginário coletivo, todo mundo já conhecia essas histórias, todo mundo já, de certa forma, já estava com aquilo dentro do seu repertório. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para fins de elucidar, que é os contos de fadas que a gente estava acostumado aqui na cultura ocidental, que a gente tem muito contato, né, principalmente por causa da Disney, que são os contos de fadas dos irmãos Grimm, que eles basicamente compilaram já aquilo que era também da oralidade, algo que era folclórico. Por exemplo, Branca de Neve, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, são histórias que qualquer criança sabe, qualquer adulto sabe, conhece, já está muito no nosso imaginário, e nós estamos acostumados com as várias formas delas serem contadas. Então é a mesma coisa com a mitologia grega. Existiram várias formas das mitologias serem contadas e várias formas delas sendo vistas, e todas estavam certas. Por exemplo, o nascimento de Afrodite para Hesíodo é de uma forma, para Homero é de outra forma. Eu acho muito interessante vocês darem uma pesquisada rapidinho na internet para vocês verem essa diferença do nascimento de Afrodite, por exemplo. E ambas as visões, ambas as reproduções estão corretas. Isso é extraordinário na mitologia grega, no caso, porque tem muitas reproduções e muitas formas e todas elas são aceitas e tá tudo certo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essas recomendações tenham ajudado vocês, e claro, não posso deixar de mencionar aqui Eneida de Virgílio, Metamorfose de Ovídio, e como eu disse para vocês, todas as tragédias também, Medeia, Fedra, são formas da gente estar em contato com a mitologia e com a literatura. Então, a gente vai estar estudando dois campos riquíssimos e maravilhosos, e que até hoje, como eu já falei para vocês, reverberam a nossa cultura, reverberam na nossa literatura, tanto a literatura brasileira quanto a literatura mundial, seja estadunidense, seja europeia também no geral. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo também tenha mostrado livros encantadores para vocês. E caso vocês já conheciam esses livros, conhecem também outras tragédias, comentem aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz em ler. E eu acho que também é uma troca muito boa quando a gente vai saindo comentando e dividindo as nossas leituras e os nossos conhecimentos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo!